Não, ele é flamenguista doente. Toda vez que ele me via, ele tinha que me sacanear. Não tem como não ser o pai doido com o Flamengo igual ele era. Mas é muito triste. Mas o meu caso, terça-feira eu acabei uma aula aqui, terça-feira da semana passada, eu acabei uma aula aqui e aí eu senti tontura. Aí eu fui na minha irmã, medir pressão, estava em 16. Aí eu liguei pro meu Boa cunhado. noite, Alexandre. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Eu Tudo liguei. jóia aí, deu uma melhorada? Tô melhorando. Tomando remédio. Agora tomando remédio para pressão. Aí eu tô contando para eles aqui, aí foi a 16, não, chegou a 18, aí deu a 16, aí eu liguei pro meu cunhado que é médico, ele falou, não, corre lá no hospital. E eu não queria ir por causa desse trem do Covid, ele falou, não, vai, porque tá muito alto. Fui lá, a médica conversou comigo, o hospital super vazio, porque ninguém tá procurando o hospital, né? Aí me atendeu muito bem, ficou conversando comigo, aí me deu um calmante, isso na terça. Quarta-feira eu dormi o dia inteiro e dei aula para vocês. Na outra aula que eu teria que dar, na quarta-feira, eu não consegui, que era a turma de engenharia de produção. Eu pedi desculpa a eles, eu estou até devendo essa aula, vou ter que repor. E liguei para o Israel, que é o coordenador do curso de engenharia de produção, falei, olha, eu não consegui dar aula na quarta-feira. Quinta-feira, eu consegui dar aula, mas fiquei mal. Aí eu procurei o médico, aí eu fiz eletrocardiograma, tá tudo beleza, coração tá tranquilo. E só essa subida de pressão e uma tontura que de vez em quando eu ainda estou sentindo. Hoje, quando eu dei aula, eu senti um pouquinho, entendeu? Mas menos. E tô tomando esses 2 remédios aqui, ó, para pressão. Aqui, ó. Igual o velhinho. Na hora do café da manhã tem que tomar esses 2 remédios. Depois ele vai tirar o remédio e vai... Tem sim. Aí depois ele vai tirar e vai fazer o mapeamento. Se não voltar mais a pressão, não vou precisar do remédio. Se voltar, eu vou ter que ficar tomando remédio pro resto da vida. Vamos ver. Mas uma coisa, cara, eu tô num ritmo muito alucinante de trabalho. Eu sou coordenador aqui em Cataguases, aí tudo nas minhas costas. Sou coordenador de um curso do CPA, aí tem que ficar fazendo relatório. Eu dou aula em 3 instituições, né? Na verdade, 4, né? 4. FUPAC, Sudamérica, 4. Então, assim, eu tava entrando no computador às 7 da manhã, saindo às 10 da noite. Aí, sábado, domingo, infelizmente teve aula sábado, né? Eu falo infelizmente porque realmente eu não estava aguentando, mas dei a aula normal. Mas eu tenho que pegar final de semana e descansar, cara. Eu não vou mais trabalhar final de semana, não. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Daniel. Eu vou trabalhar de segunda a sexta, igual eu tenho que trabalhar mesmo, mas sábado, domingo eu vou me controlar. E outra coisa, cara, fui fazer caminhada ontem com a minha esposa. Aí agora que o bicho pegou, né? Comprei um monte de fruta, alimentando melhor. Fui fazer caminhada. Cara, eu voltei como se eu tivesse jogado futebol, de tão cansado que eu fiquei. Você vê como que eu tô sedentário. É isso aí. Mas vamos lá. Vamos lá, porque hoje, graças a Deus, eu tô tranquilo. Gente, hoje é matéria nova, tá? Nós vamos falar de custo de capital. E antes de começar, eu tô gravando essa aula? Tô, né? Tô. Antes de começar essa aula, eu vou só explicar, né? É importante a gente entender, por que eu tô estudando isso? Galera, nós fizemos planejamento financeiro e tal, né? Sábado eu tornei gravar uma outra revisão, então a pessoa pode olhar lá, vai estar postado, né? Conforme eu já falei no início. E agora a gente vai para uma segunda parte, uma segunda unidade. Nós vamos para fazer análise de investimento. Vamos conversar alguma coisa aqui antes de entrar na teoria. Vamos bater um papo aqui. Nós administradores temos que levar em consideração que quando você está para... Eu vou falar a palavra montar, entre aspas, mas depois a gente vai parar de usar essa palavra. Nós vamos falar investir. Toda vez que você vai montar uma empresa, na verdade, a gente não vê como eu estou montando uma empresa. Nós temos que ver que estamos investindo no negócio, tá? Então, empresa hoje é um investimento como outro qualquer. Com a visão que você está investindo no negócio, você administra de uma forma mais racional e mais fria, que é o que nós precisamos. Entendeu? Eu sei que muitos de nós, quando a gente acaba, né, entra de sociedade, eu entro em sociedade com a Érica e monto uma empresa com ela.
A gente se envolve tanto que a gente passa a ter amor pela empresa, paixão pela empresa. Por isso que é importante ter administrador. Porque o administrador não administra com paixão. O administrador administra com razão. E é assim que tem que ser administrado uma empresa. Então, por isso que às vezes é necessário um consultor, entendeu? Porque o consultor não é envolvido emocionalmente com a empresa. Por isso que os empreendedores, que são importantes, mas ele precisa de um administrador. Porque nós aprendemos na faculdade, nós aprendemos no nosso curso que empresa é investimento. E se é investimento, tem que dar retorno. Você não pega o seu dinheiro, não coloca na poupança, não tem 6% ao ano? Eu acho que nem isso dá mais. Acho que até menos. Que é um dos piores, né? Você não pega seu dinheiro, não aplica em CDI, nós aprendemos no primeiro semestre, não aplica em alguma aplicação ou numa ação, na bolsa. O que você quer quando você aplica? Rendimento, não é? Juros. Eu comprei ações da Petrobras. O que eu quero? Rendimento. Eu quero juros. Eu quero dividendos, né? Retorno. A empresa é a mesma coisa que, aliás, né? Petrobras é uma empresa. Você só está entrando de sócio. Então, a sua empresa é a mesma coisa. Correto? Então, é importante a gente fazer com que a empresa dê retorno, que pague a rentabilidade do capital que você coloca na empresa, que é aquele famoso capital social, né? Ou que a gente chama de capital inicial quando está começando a empresa. Então, se eu entro com a Érica de sócio numa empresa, a Érica tem 50 mil reais, eu tenho 50 mil, nós estamos investindo no negócio. Esses 100 mil que nós aplicamos, 50 mil, 50 dela, tem que gerar lucro. Se no final do ano a gente tiver 10 mil de lucro, nós tivemos 10% de rentabilidade, que é 10 sobre 100, né? 10 mil de lucro vezes 100 mil, que é o capital que nós investimos. Tivemos 10% de rentabilidade. Entendeu? É uma aplicação. Então, quando a gente administra com essa visão, nós temos uma possibilidade de gerenciar a empresa com racionalidade, frieza e como ela tem que ser administrada. Tá joia? E é por isso que eu estou falando isso. Então, nós vamos estudar análise de investimento, mas antes de estudar análise de investimento, nós temos que entender alguns conceitos que vocês já viram isso quando estudou GAF. Mas vamos ter que retornar, que é custo de capital. Tá? Então, vamos lá. Agora eu vou fazer a apresentação, está apresentando aí, né? Bom, quando você vai investir numa empresa, gente, nós temos que, antemão, fazer um estudo da viabilidade do negócio. A análise de investimento é um estudo de viabilidade de um negócio. Quase todo mundo hoje está abrindo empresa sem fazer nenhum estudo. A pessoa é demitida do emprego dela, recebe o FGTS, aí vai, monta um barzinho, monta não sei o quê, entendeu? Eu vou falar monta, mas é investir, né? Investe num negócio, num comércio e tal, mas não faz nenhuma análise, não faz um plano de negócio. Se você pegar o Sebrae vem mais de 20 anos repetindo isso. Gente, vamos fazer plano de negócios. Tem curso de plano de negócios, entendeu? O plano de negócio nada mais é do que inclui a análise de investimento. Porque o plano de negócio não inclui só a parte financeira, né? Inclui a parte de marketing, de gestão de pessoas. E aí inclui a análise de investimento, que é o que a gente vai aprender. Então, é uma ferramenta muito usada no plano de negócio. E aí, uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Vamos lá. O Vitor quer investir no negócio, ele me procura. Pô, Alexandre, eu queria que você fizesse análise de investimento. A primeira pergunta que eu vou fazer para o Vitor. Ô, Vitor, qual é a taxa de retorno que você quer nesse negócio? Qual é a taxa de retorno? Entendeu? Eu estou tentando ir aí no chat, aí, porque eu vi que o chat está piscando aqui, mas não estou conseguindo ir, não. Ah, é o Leandro. Leandro, pelo amor de Deus, você me faz eu parar o negócio? Tá bom, pode deixar. Tá bom, então pode deixar. Vai aparecer seu pedido de entrar aqui. Ô, gente, então, eu pergunto para o Vitor, seu Vitor, qual é a taxa de retorno que você deseja? Muita gente não sabe nem
O que é isso? É isso que eu estou falando. Nós temos um desafio muito grande na nossa profissão, porque a gente lida com pessoas que são amadoras. É sério, não entende. O que é taxa de retorno? Mas qual o percentual que vai valer a pena, você montar o seu negócio? Agora eu vou ensinar vocês. Qual o raciocínio que a gente tem que ter? A taxa de retorno ela é pessoal. Se o Vitor falar comigo que quer 1%, paciência, ele quer 1%, é pessoal. Mas a gente tem alguns critérios. Eu costumo comparar a nossa profissão igual assim a uma pessoa que estuda moda, né? A moda, ela não deixa de ser pessoal. Eu posso usar o que eu quiser usar. Eu posso ser cafona do jeito que eu quiser. Mas quem estuda moda vai falar alguns critérios. Né? Vai falar, Alexandre, hoje não está usando esse tipo de cor, lá, não sei, porque a gente não sei nada de moda, mas eu tô só para entender. Igual a gente. Quem não estuda administração não vai entender. Nós sabemos que a taxa de retorno desejada pelo empresário ela é pessoal. O Vitor pode falar 1000%. Ele pode falar 1%. Mas a gente tem algum critério para definir isso. A gente vai ajudar o Vitor a definir a taxa de retorno. 1000% eu vou falar com ele, Vitor, é impossível, tá? É igual eu também, eu quero ganhar R$1 milhão dando aula. É impossível. Qual faculdade vai me pagar isso? Não existe. Entendeu? Então vamos ser racionais, tá? 1000% não existe taxa de retorno de 1000%. 1%, Vitor, você está perdendo dinheiro. 1% ao ano, pensa bem, é melhor você deixar na poupança que dá 6%. Pega seu dinheiro, põe na poupança, você não vai correr risco nenhum, não vai ter dor de cabeça, não vai ter amolação com impostos, com empregados, e vai ganhar 6%. Então, melhor deixar na poupança. Então, a gente tem alguns critérios, tá? Para definir a TMA, que é a taxa de retorno. Só que é uma taxa de retorno desejada. Ela chama, na verdade, taxa mínima de atratividade. O que significa isso? É a taxa mínima desejada pelo investidor para investir no negócio. Entendeu? Que torna atraente. Quando eu explico isso para o Vitor, e aí eu falo, Vitor, olha, esse percentual é legal, vamos trabalhar com esse percentual? Vamos, então eu vou fazer um estudo para você. Que não deixa de ser o estudo de planejamento financeiro que a gente acabou de estudar. Vou planejar, Vitor, a empresa para os próximos anos, mas é uma empresa nova, tá? Zerada. Vamos fazer um planejamento e vamos ver a viabilidade do seu negócio. Quanto que você tem para investir? Tenho tanto. Vamos fazer uma pesquisa de mercado do seu produto? Vamos ver quantos empregados vão ser necessários? Quanto que você vai gastar com empregado? Quanto que você vai gastar de aluguel? Entendeu? Qual vai ser a previsão de receita? A gente pode pegar uma pessoa que já abriu uma empresa mais ou menos no mesmo ramo de atividade, vamos fazer um estudo. Entendeu? É isso. Feito isso, a gente vai definir em cima dessa taxa que eu convenci o Vitor. A gente vai ver se é viável ou não através de uma ferramenta no Excel que a gente vai aprender. Tá? Então, TMA é a taxa mínima de atratividade. É a taxa desejada. Não é a taxa apurada. É a desejada. Eu acabei de explicar. TMA é pessoal? É. Porém, com alguns requisitos básicos para ser definida. Até aí, tudo bem? Vamos continuar. Qual seria esse requisito? Então, vamos lá. Vamos falar do requisito. A TMA, primeiro requisito. Primeiro, deverá cobrir custo de capital. Beleza? Primeiro requisito. Se o Vitor tiver um custo de capital para investir na empresa de 14%, ele não pode ter uma TMA de 14%. Ele vai trocar cebola. É igual você comprar por 10 e vender por 10. Entendeu? Só que nós estamos falando de rentabilidade. A rentabilidade tem que ser maior que o custo de capital. Alguém lembra o que é custo de capital? Eu já falei disso? Eu acho que eu falei no GAF, né? Gente, custo de capital é o esforço que você tem para ter o dinheiro. E ele pode vir de duas fontes. Voltando agora na história minha e da Érica, que a gente ia montar uma empresa que ela tem 50 mil e eu tenho 50 mil. De onde veio esse recurso? A Érica vai e conta para mim e fala assim, Alexandre, esse dinheiro eu fui juntando ao longo da minha vida, trabalhando, juntando, deixei de sair, deixei de divertir, tá lá debaixo do meu colchão. Tá lá, não tá investido não, tá lá debaixo do colchão, mas eu contei, tem 50 mil. E eu falar, Érica, isso aí eu herdei do meu pai e deixei na poupança. Tá joia? Aí eu pergunto para vocês, isso aí existe um custo de capital? Calma, eu vou responder. Agora, a Érica pode falar assim, Alexandre, eu queria montar uma empresa com você e tal,
acho que vai ser legal, vai dar certo, mas eu não tenho dinheiro não, mas eu consigo pegar emprestado. Eu tenho um nome limpinho, eu vou no banco, aí ela pega dinheiro emprestado. Ela vai pagar uma taxa de juros para o banco. Essa taxa de juros é o custo de capital. Então, uma coisa nós já matamos. Taxa de juros é custo de capital. A Érica vai ter que ter uma rentabilidade que dê maior do que essa taxa de juros. Nós vimos isso em GAF, tá? Eu não estou ficando doido, não. Estou com pressão alta, mas eu sei. Mas é porque eu preciso de voltar nesse assunto. Então, custo de capital é o custo que a empresa tem para manter recursos dentro dela. Aí é que entra a diferença. Pode ser próprio ou de terceiro. Capital próprio é aquele dinheiro que a Érica tinha debaixo do colchão. É aquele dinheiro que eu tinha na poupança. Capital de terceiros é o dinheiro que a Érica vai pegar emprestado. Tá? Então, o dinheiro que ela vai pegar emprestado, a gente chama de capital de terceiros. O dinheiro que ela tinha debaixo do colchão, na primeira história, na primeira versão da história, é o capital próprio. Tá bom? O capital de terceiro, nós já sabemos o custo. O capital de terceiro tem custo. É a taxa de juros cobrada no empréstimo. Se for de um agiota, é a taxa de juros que o agiota cobra. Então, vamos lá. Recurso de terceiro são os recursos obtidos através de financiamentos. E o custo são os juros que são cobrados por esse financiamento. Beleza? Tranquilo? Dá para respirar? Agora, e o capital próprio? Qual é o custo do capital próprio? E muita gente pensa que não tem. Capital próprio são os recursos dos sócios ou acionistas. Do sócio quando é uma limitada, acionista quando é uma SA, que são investidos no negócio ou no projeto de investimento da empresa. Tá? Então, o capital próprio é o capital que a empresa capta recurso através de emissão de ações ou quando a gente está montando uma empresa. Ou eu montei uma empresa com a Érica, a empresa já está funcionando há 5 anos, mas a gente resolve ampliar, a Érica coloca mais dinheiro na empresa dela, entendeu? Aumentando o capital dela. Então, é capital próprio. Isso nós já vimos, nós fizemos até aquela participação de capital de terceiros, é o passivo, né? E capital de participação é o patrimônio líquido, que é o capital próprio. Lembre-se disso para o resto das suas vidas. Projeto com retorno superior ao custo de capital aumenta o valor da empresa. Projeto com retorno inferior ao custo de capital reduz o valor da empresa. Você está perdendo dinheiro. Tá? Então, não esqueça disso. Nós, administradores, sabemos disso. O pessoal aí fora não sabe, não. Acha que está ganhando dinheiro e muitas vezes não está. Portanto, o requisito é esse. A TMA, que é a taxa desejada, lembrando a história do Vitor, que é a taxa desejada, ela tem que ser sempre maior que o custo de captação. Em outras palavras, maior que o custo de capital, tanto próprio quanto de terceiros. Vamos descansar? Não. Isso aqui é só uma brincadeirinha para dar uma respirada. Claro que vamos continuar. Agora eu pergunto, capital próprio tem custo ainda? Eu não respondi para vocês. Aí a pessoa, ao argumento da pessoa, pô, mas eu não sou dono da empresa? O dinheiro não é meu? Não entendi essa. Né? Gente, conforme eu falei, empresa não é você. Põe isso na sua cabeça. Empresa tem um CNPJ diferente de você, você tem CPF, empresa não é você, tá? Empresa é um investimento. Então, não confunda mais empresa com você. A maioria dos empreendedores que confunde a empresa com ele, fala, eu sou dono da empresa, eu sou dono, né? Aí se sente aquele orgulho, tá? Aí o que ele acontece? Ele começa a pegar dinheiro da empresa, ele começa a confundir a vida dele com a empresa. Assim que ele começa a ganhar dinheiro, ele compra um carro do ano, entendeu? Daqui a pouco ele compra apartamento na praia, daqui a pouco ele está comprando uma fazenda, está só tirando dinheiro da empresa. Não está entendendo que empresa é um investimento, que você tem que colocar o dinheiro, que você tem que fazer honorários para você, que é uma retirada mensal, que é como um salário. Faz uma retirada e o lucro é seu no final do ano. O empresário que pensar assim tende a administrar melhor a empresa. Aquele empresário que a mulher chega, amor, estou precisando de um cabeleireiro aí ele olha o caixa da empresa, mesmo que seja a lojinha dele, está aqui. Está fadado ao fracasso. Tá? Está fadado ao fracasso. Ou a mulher mesmo, que é dona, né? Hoje em dia, parece que eu estou falando em tom de machismo aqui, tá, gente? Mulher pedindo dinheiro.
Foi meio que machismo, a mulher hoje empreendedora que quer ir no cabeleireiro e tira dinheiro da empresa. O que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer uma retirada mensal, que a gente chama de honorário, se possível, depositar numa conta diferente, como se você fosse assalariado. Se você fosse assalariado, você não ia ter que viver com o seu salário como a gente vive, entendeu? Mas a pessoa não entende. Aí a pessoa também vê aquela montoeira de dinheiro no caixa e não suporta, entendeu? Ele não suporta, ele fala, esse dinheiro é meu, eu sou dono da empresa. Não é, o dinheiro é do investimento que você fez. Entendeu? Empresa grande toma esse cuidado. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei em empresas grandes. Eu trabalhei numa Energisa e trabalhei na companhia industrial. Tem os diretores, tem o acionista majoritário, que aqui em Cataguases todo mundo conhece ele. Eu não sei se em Iubá as pessoas conhecem. O Ivan Botelho é o dono da Energisa. Eu não vou falar que não é nada antiético, não. Não estou contando segredo nenhum da empresa, não. O doutor Ivan tem um escritório no Rio de Janeiro, né? O escritório central, onde que era a diretoria. Eu trabalhava no conta corrente dele. O que eu fazia? Eu já trabalhei nisso, porque eu trabalhei em um monte de lugar, tá, gente? Eu já sou bem rodado, tá? Então, por isso que às vezes eu falo que já trabalhei nisso, aqui não é mentira, não, porque eu trabalhei mesmo. Eu já estou quase aposentando. Mas, enfim, quando ele vinha a Cataguases, ele ia no restaurante, ele almoçava numa churrascaria aqui em Cataguases, entendeu? Com reunião com diretores, né? Tal. Chegava as notinhas cobrando lá na Energisa. Dá para você ver, a empresa grande tem essa mentalidade. O que eu fazia? A empresa pagava, né? A Energisa pagava as notinhas. Eu fazia um conta corrente, né? Grampeava, notinha de posto de gasolina, churrascaria, cervejada, tal. Botava no conta corrente, mandava para ele emitia um cheque reembolsando a empresa. Ele fazia um cheque reembolsando a empresa. Dele, pessoa física. Entendeu? Então, depois ele tinha os honorários dele normal, né? Companhia industrial, mesma coisa. O diretor lá tinha honorário, ele não tirava dinheiro da empresa, não. Ele recebia, no mesma época que pagava o salário da gente, fazia os depósitos, o departamento pessoal fazia os depósitos nas contas deles, né? E pronto. Então, o doutor Ivan, ele reembolsava a empresa com o salário dele, ele pagava. Então, gente, essa mentalidade a empresa grande já tem, a empresa pequena não tem, e era para ter. Entendeu? Era para ter. Você tem que viver dos seus honorários. Agora, beleza, deu lucro, aí sim, o lucro é seu. Você deixa uma parte para reinvestir, que a gente vai aprender ainda qual o valor que eu tenho que deixar para reinvestimento. A gente aprende mais no finalzinho do ano. E uma parte que é sua, aí sim. Ali você pode comprar carro do ano, você pode comprar apartamento na praia, você pode beber uísque e comer camarão, porque o lucro né, é o esforço que você colocou ali, que é no final do ano. Apurou, deu prejuízo também? Aí, meu amigo, vamos rever, né? O investimento não está legal. Bom, agora nós entramos aqui no conceito do custo de capital próprio. Gente, leva isso para a vida de vocês, na consultoria de vocês. Se você vê que o cara está tirando dinheiro da empresa, você proíbe, entendeu? Se ele não aceitar, você larga a consultoria. Então não vou fazer consultoria, não, vou fazer papel de bobo. Você não pode tirar dinheiro da empresa, não. Entendeu? O dinheiro é do investimento que você está fazendo. Vamos falar agora do custo de capital próprio. O custo de capital próprio é entendido como o retorno mínimo que o sócio ou acionista exigem. O custo de capital próprio é entendido como o retorno mínimo que os sócios ou acionistas exigem como remuneração. Olha só. Acho que agora ninguém entendeu. Vou pegar aqui o exemplo da Érica novamente. Os dois exemplos. A Érica, na primeira versão da história, ela falou que tinha o dinheiro na poupança. Qual que seria o custo de capital próprio? De jeito nenhum. O caixa é feito para pagar as contas da empresa, não para pagar conta de pessoa física, não, mesmo que seja o dono. Como eu te falei, o dono tem que ter honorários. É o que a maioria faz. Eu já prestei consultoria. Se o cara não aceitar essa minha ideia de fazer retirada mensal e viver da retirada, eu tô fora. É difícil, Leandro. É difícil demais. É isso que eu tô falando. Esse é o diferencial da gente que é administrador com amador, né?
Eles tiram dinheiro, confundem, não, entendeu? É complicado, porque não entende que a empresa é um investimento. Aí pronto, aí depois quebrou, aí fala que é porque paga muito imposto, põe a culpa em todo mundo, menos nele mesmo. Isso aí é complicado. No Brasil, todo mundo é técnico de futebol, médico e administrador. No Brasil, todo mundo é isso. Técnico de futebol, administrador e médico. Você pode ver, todo mundo é presidente da República, todo mundo é técnico e todo mundo é médico. Está com dor de cabeça? Não, pai, toma uma Neosaldina aí, que não sei o quê, né? Então, a gente é médico. Uma coisa que me chamou muita atenção foi essa pandemia agora, entendeu? Como que nós, brasileiros, somos metida esperta e nós estamos tomando, desculpa o palavreado que eu ia falar aqui, ainda bem que eu não falei, nós estamos aí, ó. O país que mais está tendo coronavírus aí é o nosso. Essa mania nossa de ser... A gente pensa assim, pô, o brasileiro não tem humildade. Eles não respeitam as profissões, entendeu? Ninguém respeita a nossa profissão e a gente também, muitas vezes, comete erro também. A gente dá receita médica para os outros, a gente acha que a gente é eletricista, a gente acha que a gente é engenheiro, cada um na sua, entendeu? Cada um na sua. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, nós temos essa prepotência. É uma cultura que a gente precisava de mudar. Isso eu falo com muita raiva mesmo. Fico bravo, porque eu falava de pandemia aqui, e aí os meus amigos, no início, sabe? Não tá isso não, isso é conversa da Globo, isso é conversa não sei de quê, isso não sei o quê. Ainda mais quando, enfim, né? O cara ficava falando. Queria saber mais do que aquela OMS. Desculpa aí se alguém defende o Jair Bolsonaro, não estou aqui discutindo política, até o Jair Bolsonaro queria saber mais do que médico. Não pode, gente, cada um na sua, né? Tá bom, Leandro? Desculpa aí, eu fiquei nervoso, porque eu fico bravo com isso, e quando os outros vêm discutir comigo uma coisa que eu sei, e também não discuto o que eu não sei. Então, se o médico falou, eu vou obedecer. Entendeu? Se o engenheiro falou, eu vou obedecer. A gente precisa de valorizar as profissões. Né? Técnico de futebol, todo mundo é, né? Por que não jogou assim? Por que não sei o quê, né? Enfim. Desculpa aí. Vamos lá. Entendeu? Então, você vai ter agora argumento científico, que aqui tem uma matemática por trás, a gente vai ver aqui. Mas só para continuar aqui, Então, gente, qual é o custo de capital? Vamos voltar na primeira versão da história da Érica. Quando a Érica tinha o dinheiro na poupança. A Érica pode usar o custo de capital, o rendimento da poupança. Por quê? É o custo de oportunidade. Entendeu? Ela estava com o dinheiro lá guardadinho, sem correr risco, a 6% ao ano. Ela pode usar. Entendeu? Eu posso também falar que o meu seria o custo de capital poupança. Quer dizer, o que eu quero dizer? Se o dinheiro da Érica estava rendendo 6%, qualquer valor que dê mais do que 6%, teoricamente, ela tem que ficar feliz, não é? Ela tinha 50 mil. Vou fazer a conta aqui rapidinho. 50 mil. No final do ano, 6%. Ela tinha um rendimento de 3 mil. Então, ela ficaria com 53 mil de capital acumulado. Agora, se ela pegar 50 mil, aplicar na poupança, aplicar na empresa, a empresa deu 12%, são 6 mil. Ela fica mais rica, né? Ao invés de sair com 53, ela sai com 56. Entendeu? Então, ela quer um rendimento. O custo de capital passa a ser o quê? O rendimento. Aí, agora, eu vou voltar à segunda versão. Mas a Érica falou comigo assim, Alexandre, mas o dinheiro meu estava no colchão. Não tinha custo, não. Aí que tá. O dinheiro parado não existe. Para nós, administradores, isso aí, falar que o dinheiro está no colchão para a gente, isso aí não existe. Nunca dinheiro, mais um determinado volume de dinheiro é para circular. Ou você joga no mercado financeiro, para o mercado financeiro fazer circular, né? Porque o dinheiro... mas você tem que aplicar. Entendeu? Ou você movimenta esse dinheiro. É melhor gastar do que deixar o dinheiro parado. Sem rendimento, entendeu o que eu estou falando? Aí, quando você aplica, o mercado financeiro faz ele girar, né? Porque o mercado financeiro capta de alguém e empresta para os outros. Aquele dinheiro seu. Mas, enfim, então o dinheiro é feito para girar. O dinheiro não é feito para guardar. Entendeu? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Pelo menos, não é que a gente não tem que poupar, não. A gente tem, mas com um rendimento. Porque quando você poupa, o mercado financeiro faz o seu dinheiro girar. Entendeu? Porque quando você coloca dinheiro no banco, você pensa que o seu dinheiro fica paradinho ali? Não. Né? A Érica colocou 50 mil no poupança, você acha que o dinheiro está paradinho lá? Não, ela pegou aqueles 50 mil e prestou para o Daniel. Entendeu? O Daniel dá no cheque especial,
O banco usa dinheiro dos outros, tá? Mas pelo menos ele faz o dinheiro girar, né? É lógico que para a Érica o dinheiro é dela, tá 50 mil ali. Na hora que a Érica for lá pegar o dinheiro, o banco tem que entregar para ela. Mas o banco só praticamente usa dinheiro de quem tem e empresta para quem não tem. Mas pelo menos ele faz girar. Essa é a função do sistema financeiro, fazer o dinheiro girar. Mas vamos entrar na história da Érica que está de dinheiro na poupança. Então, dinheiro na poupança para a gente não é uma teoria que existe. Aí, mas como ela não tinha nenhuma aplicação, a gente cria o custo para ela. E sabe qual é o custo? É uma coisa chamada taxa Selic, que é a taxa básica da economia. Ou seja, se eu comprar título do governo, eu ganho essa taxa Selic. Então, a gente usa muita taxa Selic quando não tem nenhuma outra referência. Então, quando o governo sobe a taxa de juros, o que acontece quando o governo sobe a taxa de juros? Ele aumenta o custo de capital. Ele aumentando o custo de capital, ele desestimula a economia, porque desestimula todo o investimento. Entendeu? Então, quando você vê aí, o governo subiu a taxa Selic, ultimamente não está subindo de jeito nenhum. O que o governo faz? Ele desestimula todo o investimento. Leandro, eu nem vou entrar nessa questão, tá? Depende, a gente tem que analisar caso a caso. Tem consórcio que vale a pena sim. Mas, porque depende, essas coisas de investimento, ela é muito pessoal, depende muito do seu objetivo, entendeu? Pessoal, então só retornando aqui, a questão do custo de capital próprio, né? Porque o outro vocês já entenderam que é a taxa de juros, é mais fácil. O próprio, numa limitada, igual uma empresa pequenininha, né? Igual estou dando exemplo, eu e a Érica aqui, o custo de capital próprio, então, ele é baseado numa oportunidade, entendeu? Então, por exemplo, se não tem... Pois é, mas aí essa questão de... de vez em quando eu faço uns consórcios. Depois a gente fala sobre isso. Mas olha só, o capital próprio, ele... Se a Érica tiver o dinheiro, estava no colchão, por um acaso, né, ela na época não tinha esse conhecimento, guardou dinheiro no colchão, eu falo, Érica, ela tem que dar, o custo de capital ela tem que dar mais que a taxa Selic. Que a taxa Selic é a taxa básica da economia, entendeu? É o básico dos básicos, é o salário mínimo da taxa de juros, vamos dizer assim. Então, esse título remunera. Se você comprar título do governo, você ganha a taxa Selic sem esforço nenhum. Nenhum. Entenderam? Então, a taxa Selic, ela é a taxa que remunera o capital próprio quando não tem, né? Conforme não tem. Então, a gente usa muito a taxa Selic. Tá? Hoje ela está baixa porque nós estamos numa situação de pandemia e o governo é doido de aumentar essa taxa de juros. A economia está travada, está parada. Para que ele vai aumentar? Ele aumenta para evitar a inflação, entendeu? Quando a economia está muito acelerada, os preços subindo, e aí ele, para dar uma contida, ele aumenta a taxa de juros, ele trava um pouquinho a economia, porque ele trava os investimentos. Travando o investimento, a gente para com o crescimento, entendeu? E aí ele trava a economia. Então, o governo, às vezes, usa esse recurso. Tá certo? Eu vou parar aqui, que falta 1 minuto, aí depois a gente continua. Né? Falta 1 minuto agora para a aula acabar. E aí a gente retorna. Mas está entendendo, gente, a história? Eu sei que a aula está muito batida, falada, mas é importante a gente discutir esses conceitos. Então, custo de capital de terceiro, taxa de juros. Custo de capital próprio, taxa Selic. Numa limitada, na SA não é não, tá? A gente vai estudar muito a SA também. Beleza. A gente vai estudar agora custo do capital próprio. A gente está falando de uma limitada, uma empresa pequena, igual eu falei com eu e a Érica e tal, mas ainda tem o custo de uma SA que, é muito maior do que custo de capital de terceiros. Às vezes a gente fala assim, professor, não é melhor pegar dinheiro próprio? Nem sempre. Às vezes o capital próprio é muito mais caro do que o de terceiros. Muito mais caro. Eu vou aqui dar uma paradinha,
Aí a gente vai encerra essa aula aqui agora e a gente já entra na próxima, né? Tá joia? Para não me jogar fora, eu aguardo vocês lá na próxima. Faltando um minutinho.